A Smart City, um sonho que virou realidade em Croatá, Pecém. A cidade inteligente que transformará a vida das pessoas e seu entorno. Planejar, evoluir, progredir, crescer. Bem-estar é o nosso propósito. O que é uma Smart City? Tecnologias inovadoras e projeto de crescimento ordenado, autossustentabilidade integrada com a natureza. Áreas residenciais, comerciais, institucionais integradas através de um planejamento urbano pré-definido. Projetos arquitetônicos arrojados. Da entrada residencial aos espaços públicos e casas. Priorizando a ventilação e a iluminação natural. Infraestrutura completa com vias largas, ciclovias, energia e água projetadas para o presente e planejadas para o futuro. Conceitos inovadores de reaproveitamento de água. Predisposição para tubulações subterrâneas e energia limpa. Alta tecnologia disponível para todos. Aplicativos para smartphone, desenvolvido especificamente para os moradores da Smart City. Serviços inovadores, bicicletas compartilhadas, pagamentos com smartphone e muitos outros. A Smart City oferece a mais alta qualidade e inovação, com mais de 3.300.000 metros quadrados de área. E o empreendimento mais inovador do mercado cearense. É a primeira Smart City do Ceará. Também fará parte do lançamento o maior polo comercial da região, tendo uma localização estratégica. Laguna Residencial conta também com uma grande lagoa que contribui paisagisticamente para o ambiente e proporciona diversas opções de lazer e amplos espaços verdes. Uma avenida paisagística central de 60 metros de largura e pavimentação em blocos de concreto em todas as vias do empreendimento com sinalização refletida. Bem-vindos à Cidade Inteligente. O nosso futuro é agora. Olá amigos, bem-vindos mais uma vez ao programa Sustentabilidade, toda semana aqui direto do ABC Repórter e também através das nossas plataformas digitais da rede NGT em todo o Brasil. Você pode acompanhar nossa programação, que hoje tem um tema para lá de importante para todo mundo. Vamos falar sobre cidades inteligentes, sobre a importância de nós investirmos em novas tecnologias para o desenvolvimento das cidades. E para falarmos sobre isso, a Planet Smart City, que é uma empresa fundada em Londres, tem aqui uma representação no Brasil e a Suzana Marchioni, que é a CEO da empresa, vai falar sobre a importância e sobre os projetos que ela está desenvolvendo no Brasil. Suzana, thank you por ter vindo aqui. Muito obrigada. Grazie in italiano. Grazie in italiano. Esse grazie. teu sotaque alemão é bem perceptível. Bom, fala como nasceu a Planet Smart City, a missão dela. Sim. E por que nasceu a empresa, o que estava no DNA, no coração dos fundadores. Sim. Poucos números muito simples e muito claros. No mundo, 300 milhões de famílias moram em casas ou apartamentos que podemos simplesmente falar de inadequados. E cada ano são construídas no mundo 10 milhões de habitações
sociais. Podemos chamar sociais aquele que no Brasil se chama de programa do Minha Casa Minha Vida. Sim. Bom, são horríveis. Não podemos realmente chamar de casas. E, além disso, no mundo todo se fala de Smart City, esquecendo das habitações sociais. Ou seja, a nossa missão realmente é mudar a forma de morar no Brasil e no mundo quando falamos de habitações sociais. E essa empresa surgiu em Londres quando? Fala um pouquinho sobre essa dinâmica. Tudo começou 5 anos atrás, na realidade em Turim. Eu sou de Turim, na Itália, e junto com meu sócio e fundador, Gianni Savio, que sempre irei agradecer porque a ideia é dele. Eu sou o braço operacional dele, mas sou sincera, a ideia é do Gianni. Ele começou a falar, mas por que não podemos trabalhar cidades inteligentes, inclusivas, ao alcance de todos? E lá começou a ideia dele. E precisávamos do projeto piloto, onde na Itália não dá, na Europa não dá, temos um déficit habitacional negativo. A Itália tem uma demografia negativa. Por enquanto estávamos... Está sobrando casa. Exatamente isso, E não nascem pessoas, inacreditável, tem isso mas também, é isso né? na Itália. O Brasil é um dos 5 países do mundo que tem o maior déficit habitacional, junto com a Índia, a China, a Rússia e a Nigéria. E, sou sincera, engraçado, quase todos do BRICS, né? Exatamente. Tirando a Nigéria. Isso. Correto, exatamente. Que seriam, em tese, os que estão crescendo, entre aspas, né? Os crescendo melhorzinhos. com esses desequilíbrios econômicos e sociais. E a ideia foi, qual desses? Eu sou sincera, o Brasil é o país mais parecido com a Itália. Os brasileiros são mais parecidos que eu encontrei na minha vida com os italianos. Por isso pensamos, o projeto piloto vai ser no Brasil. Tá perfeito. E onde vocês já têm instalado esse conceito? Fala um pouquinho sobre as cidades que têm essa dinâmica Projeto aqui. piloto, no Ceará, perto de Fortaleza. Isso começou 4 anos atrás e agora, esse ano, já começou o segundo, sempre no Brasil, Rio Grande do Norte, se chama Smart City Natal. E temos um plano de expansão bem grande, ou seja, em 3 anos, 10 Smart Cities aqui só no Brasil, além dos outros projetos no mundo todo. Em Turim, você tem o escritório central, tá? Sim. Fala um pouquinho da estrutura que tem lá, que já, normalmente daí surgiu vamos dizer, o conhecimento para escolher essas cidades e por que foram escolhidas. Então, fala um pouquinho sobre Turim. Sim. Turim tem o nosso centro de competência. Lá temos 60 entre engenheiros, urbanistas, arquitetos, 60 sociólogos. pessoas. 60 pessoas. E agora estamos fazendo uma fusão, uma incorporação com uma outra empresa de engenharia de Turim, que tem 90 pessoas. Ou seja, até o final do ano iremos ser 150. Olha. Por que o valor disso? Se você procura no mundo todo uma empresa que cuide de Smart Cities desde o começo até o final, você não encontra. Ou seja, se falamos de projeto, você precisa de um arquiteto. Se você fala de obra, precisa de um engenheiro. Quando você fala de gestão social de um projeto, precisa de outro perfil de pessoas. Sim. Nós integramos todos esses perfis e o nosso trabalho é pesquisa, pesquisa, pesquisa. No mundo todo, procuramos ideias, soluções, equipamentos smart, inteligentes, Sim. que são integrados nos projetos. Por enquanto, a partir da escolha da área, o estudo, a pesquisa, o planejamento, o projeto, a execução da obra, porque a gente toca diretamente a nossa obra, até depois, aquele que eu considero um dos pontos fundamentais, a gestão social do projeto. Pós-inauguração do local. Isso, porque eu sempre gosto de falar uma coisa. Cidades inteligentes precisam de moradores inteligentes. De pessoas inteligentes, Sim, né? absolutamente Bom, isso. O mundo precisa de pessoas inteligentes, todos né? nós. E por que vocês escolheram esses 2 estados, essas 2 cidades no Brasil? Quando estávamos escolhendo o lugar no Brasil, o estado onde trabalhar, saiu uma matéria na revista britânica The Economist que falava os 10 melhores lugares do mundo onde investir. Porto do Pecém. Sou sincera, eu não sabia onde era. Procurei no Google e, sou sincera, além, não sabia onde era o Ceará. Agora, depois de 5 anos que moro no Brasil, tenho passaporte, eu sou brasileira. Sim. Com o sotaque mais esquisito do mundo, mas eu sou brasileira. E quando cheguei aqui, cheguei sem saber onde era o Ceará. Esse de passar vergonha, mas é verdade. Qual seria a distância entre São Paulo e o Ceará? Quer dizer,
a Europa, os europeus não têm uma noção da dimensão demográfica do Brasil, Sim. e inclusive com as características totalmente diversas, muito maiores do que na Itália, por exemplo. Sim, Né? você está certo. O Brasil é a Europa. É verdade, aquele que lá é grande, aqui é pequeno. Todo Sim. muda, as distâncias são enormes. Sim. Tanto é que o Ceará é um mundo, São Paulo é outro mundo, cada lugar é diferente. Mas, saindo dessa matéria, a gente foi curiosa e eu mesma comprei uma passagem e fui no Ceará. E comecei a visitar essa área, que realmente tem grande déficit habitacional e, em paralelo, desenvolvimento econômico. Porque para realizar um projeto nosso, precisamos de um tamanho mínimo de hectares, ou podemos quebrar os equilíbrios de uma região. Sim. Por enquanto, foi feita uma pesquisa junto com a Universidade de Milão, e realmente era a área certa, e não éramos começando o projeto piloto lá. Sim. É porque você não pode interferir no lugar, né? Claro. Você tem que interceder pelo lugar ao invés de interferir. Tá né? certo, nós precisamos agregar. Agregar Interferir valor. é perigoso. Sim. E quais são os planos futuros no Brasil e no mundo da Planet Smart City? No Brasil, como Bom, primeiro, falei... uma coisa Sim. que me ocorreu, desculpa te interromper, Sim. né? Os caras na Itália devem ter uma inveja danada de você, né? Porque você fica viajando, vai pro Ceará, volta e tal, e os caras lá trabalhando, mas tudo bem, né? Eu vou mandar a minha solidariedade quando eles assistirem o programa. É todo errado, porque o trabalho é sério. Eu trabalho 16, 17 horas por dia, de segunda a segunda, não estou brincando. Eu sou fundadora desse projeto e de verdade amo aquele que estou fazendo. Quando eu te falo, estamos mudando a forma de morar das pessoas, eu toco o projeto diariamente, participo de tudo. E quando eu vejo que tem meninos que começam a sonhar, que começam a mudar a vida deles, eu não dormo. Essa adrenalina é isso. Por enquanto, pouca inveja do caras lá na Itália, que eu acho que se divertem mais eles que a Suzana aqui no Brasil. Mas é isso. Bom, já acabei desviando, então vale pensar o seguinte. Fala um pouquinho do perfil, então, do projeto lá no Ceará, para depois você falar sobre o futuro das ideias. 4 pilares fundamentais, sempre, em cada projeto, no Ceará e nos próximos. Arquitetura e urbanismo, porque uma cidade precisa ser planejada desde o começo. Meio ambiente, que é o todo. Sim. Tecnologia, deixando claro um conceito. A tecnologia é o meio, mas não é o fim, para mudar a qualidade de vida das pessoas. Sim. E último, sempre a mesma palavra, pessoas e inclusão social. Sim. É um triple bottom line, digamos assim, mas com uma visão tecnológica mais acentuada e com um objetivo talvez social muito mais focado e dirigido, né? Digamos assim. Absolutamente sim. Mas, por exemplo, fala um pouquinho sobre as características do teu projeto porque já está inaugurado, tem pessoas morando. Como é que é isso daí? E como é que o cara se capacita para morar num lugar desse? Por exemplo, você aceita um cara de São Paulo, que tenha 63 anos, que quer com a sua esposa ir para lá, você pode deixar uma casa para nós. Fala um pouquinho sobre isso daí. Sim. Eu preciso te falar de números, porque quando eu começo falando infraestrutura de altíssimo padrão, serviço e tecnologia de alcance de todos, inclusão social, e eu gostaria de te convidar pessoalmente, porque a minha infraestrutura você nunca irá encontrar no Brasil todo, é sério. E depois te falo, 30 mil reais, um lote. Casas a partir de 100 mil reais, você começa pensando, ou a obra não é como a Suzana está falando, ou tem alguma coisa que não funciona. Não, é isso. Nós trabalhamos com economia de escala, números grandes. Dessa forma, conseguimos baratear o custo da infraestrutura, conseguimos ter uma qualidade e um andamento de obra rapidíssimo e de altíssima qualidade, e conseguimos também baratear a tecnologia. Por enquanto, falamos de um aplicativo gratuito do bairro, Wi-Fi gratuito nas áreas verdes e nas áreas institucionais, vídeo monitoramento gratuito, cursos de inglês, de empreendedorismo, biblioteca, cinema, biblioteca de objetos, tudo isso gratuito para os moradores. E temos moradores do Brasil todo, isso é fantástico. Você veio aqui para me esculachar isso, para você me... É isso? Eu estou te convidando. Tá, nós iremos lá, vamos gravar uma matéria, quem sabe lá em breve, para nós podermos constatar no local o que está acontecendo. Sim. Eu vou chamar os comerciais e na volta você fala, então, um pouquinho sobre o perfil das pessoas que estão lá, a reação delas diante disso e como que o entorno enxerga isso, porque você gerou trabalho lá, né? Ah, certo. Então, você dá um tempinho aí, você fala daqui a pouquinho. O programa Sustentabilidade volta daqui a pouquinho com Suzana Marchioni, que
dirige esse projeto maravilhoso que está expandindo pelo mundo, que são das cidades sustentáveis. E você pode aqui no Brasil ter também a oportunidade de morar em breve, em outras regiões do país, num local desse. Daqui a pouquinho a gente volta. Retomamos o programa Sustentabilidade, direto aqui sempre do ABC Repórter, em São Caetano do Sul, em São Paulo, falando para todo o Brasil através da rede NGT. E hoje estamos falando sobre cidades inteligentes, as Smart Cities, que existe uma empresa fundada em Londres, com sede agora em Turim, que está aqui no Brasil investindo e oportunizando a você possibilidades de morar nesses locais. A Suzana Marchioni está deixando a gente com raiva aqui, porque está falando que as cidades inteligentes no Ceará têm Wi-Fi gratuito. Sim. Que mais que tem lá? Infraestrutura de altíssimo padrão. Nós cuidamos da mobilidade. Uma avenida central de 60 metros de largura, para pensar quando todos irão morar lá e não ter trânsito. Sim. Então já está planejada para a expansão já? Já, sim, totalmente planejada. Vídeo monitoramento gratuito, aplicativo gratuito do bairro para trabalhar de verdade com economia compartilhada. Tá, mas ela está dentro de um determinado município. Claro, São certo? Gonçalo do Amarante. Tá. E é um bairro, digamos assim, é uma Sim, cidade que sim. no campo civil, vamos dizer assim, da legislação, é um bairro que você construiu lá dentro. Sim. Tá? E como é que fica o entorno disso? Primeiro porque tem pessoas que moram relativamente próximas, mas não estão lá. Como é que é a cooperação disso, o interface dessas duas realidades, digamos assim? Você me pediu a coisa que mais amo falar. É um projeto aberto, não é um empreendimento fechado. Nós não acreditamos naquele que é fechado. O muro não resolve. Ou você mora dentro do muro, sem sair a vida toda, Sim. ou é perigoso. E isso gera aquela que é exatamente tudo aquilo que não queremos, exclusão social. Sim. O nosso projeto é aberto. Significa para a região toda. Eu gosto de brincar sobre um assunto, eu italiana aqui. Aqui todos me falam, Suzana, qual é o público-alvo do teu projeto? Classe A, B, C, D. Eu falo de classe A até Z. Sim. Ser humano. É isso, sim, gente inteligente. Gente inteligente. Por isso, na cidade moram as pessoas que compram uma casa e que compram Sim. lote e futuramente irão morar. Mas os projetos são abertos para todos. Temos um hub de inovação, que é uma construção de 1.000 metros quadrados, que é sede da biblioteca, do cinema, dos cursos. Por enquanto tem meninos, e isso é um orgulho, meninos de uma favela perto da gente que falam inglês e que falam a minha cidade. Isso é, não sei, o valor do verdadeiro projeto, e isso é segurança. Sim. Se eu peço para os brasileiros, todos acho, você é o primeiro, qual é o problema principal do Brasil? Para mim é segurança. Sim. E isso muda dessa forma, educação, cultura e inclusão social, isso vira segurança. Bom, como a gente tem parcerias em todo o Brasil com várias empresas que acompanham o nosso programa, o Portal Sustentabilidade, que é um portal de notícias, na verdade, onde o programa está inserido dentro, tem uma parceria com uma tecnologia
que permite que as crianças participem através de games e são obrigadas a lerem livros para poderem acessar o game. Né? Sim. Isso impactou de tal forma, isso foi lançado aqui em São Paulo há 2, 3 anos, que algumas crianças, entre 5 e 12 anos de idade, estão lendo mais de uma centena de livros por ano. Fantástico. Tá? Então, já que você tem toda essa tecnologia, nós vamos disponibilizar algumas assinaturas gratuitamente lá para a sua Smart City, para que esse pessoal que mora na região possa fazer esse interface lendo livros de literatura, que no Brasil tem Monteiro Lobato tal, e tanta gente fantástica, todos, mais de 1.000 livros que estão 7.000 livros, perdão, disponibilizados dentro do game. Agradeço, isso Chama é fantástico. Arcus, Game Arcus, e eu vou falar com o proprietário e vamos disponibilizar isso gratuitamente para vocês. Eu agradeço, essa é uma coisa fantástica. Então, eu ia te perguntar qual é o futuro, então já estamos dando da nossa modesta parte uma contribuição para o futuro. Fala quais são os projetos que você está imaginando para o futuro aqui no Brasil e no mundo, se você tiver possibilidade de falar também. Sim, o projeto é de continuar no Brasil todo com bairros e cidades desse tipo. Podem ser projetos horizontais, como esses primeiros 2 que estou te falando, ou verticais. O importante para nós sempre é trabalhar com números grandes para a economia de escala. Isso no Brasil e no mundo todo. Esse ano começamos projetos na Índia. Projetos verticais. Verticais da Índia. Sim, a Índia tem o problema totalmente contrário da Itália, né? Demografia exagerada. Por enquanto lá não funcionam os projetos horizontais. Mas tem uma coisa interessante. Se você me pede, é muito diferente a Itália da Índia, do Brasil? Não, somos todos iguais. Ou seja, nas cidades do futuro, todos nós não iremos comprar simplesmente uma casa ou um apartamento. Todos nós iremos comprar aquele que está ao redor, aos serviços. Eu compro uma casa na Smart City, gasto, vamos supor, 100 mil reais, 130 mil reais, depende do tipo de casa. Tem casas de valores maiores, mas o fato é, eu vou ter aquela infra de altíssima qualidade. Meu filho, eu posso ver ele no parquinho brincar dentro do meu aplicativo. Eu sei que ele irá falar inglês. Aprendeu a atravessar a rua? Sim, diretamente no aplicativo e grátis. Eu sei que ele irá ter biblioteca, cinema, espaços compartilhados. Ou seja, no futuro, todos nós sempre iremos comprar todo aquele que está ao redor de um apartamento, de uma casa. E isso vale em cada lugar do mundo. Especialmente numa cidade como São Paulo, que você se deslocar aqui, significa que os projetos aqui no estado de São Paulo, quando porventura forem desenvolvidos, estão com um olhar mais vertical, não? Fala um pouquinho sobre essa escolha, por que vertical, por que horizontal? Se falamos de cidade de São Paulo mesma, certeza falamos de vertical. Quando falamos do estado todo, podem ser também projetos horizontais ou um misto de horizontal e vertical. O conceito é sempre criar um urbanismo que se integre totalmente com a região onde estamos trabalhando. Nós somos estrangeiros, no caso italiano, grupo inglês, mas sempre chegamos em cada lugar de forma séria e humilde. A gente quer integrar e agregar. Nunca chegamos para falar, eu tenho algo para você aprender comigo. Um aprender é uma troca. Junto. Eu sempre gosto de falar que todos nós somos estagiários da vida. E eu aprendi isso muito bem aqui no Brasil. Interessante. Quando você pensa em outras alternativas no Brasil, você está falando no Sul e Sudeste, também. É isto? Tá. E aí você está pensando no mesmo modelo, porque assim, o Brasil tem hoje se fala muito em parceria público-privada, tal, onde os terrenos são cedidos para projetos dessa magnitude. Você está pensando dessa forma ou fala um pouquinho sobre essa visão estratégica no campo econômico, digamos assim, dos projetos. O nosso grupo é 100% privado. Nunca trabalhamos parcerias público-privadas até agora. Os recursos chegam de Londres, somos mais de 250 sócios e trabalhamos 100% com recursos próprios. Isso, de um lado, é muito positivo, porque além da burocracia local, claro que tem, isso vale para cada lugar do mundo. Na Itália também. Eu acho que a Itália é pior do Brasil em termos de burocracia. Você brasileiro talvez fala que não. Eu acho que sim. Itália é pior além do Brasil. Mas um cronograma de obra
que é uma máquina de guerra como o nosso, devido ao fato que temos recursos próprios, sinceramente funciona muito bem. Dá para gastar menos e correr. Considera que conseguimos, em um ano, construir a primeira parte do projeto e casas. O projeto de Natal começou em março desse ano e já temos casas. Iremos ter os primeiros moradores até janeiro de 2020. Isso é correr de verdade. Sim. Em quantos países vocês estão? Nesse momento, projetos temos na Itália, no Brasil e na Índia. E estamos interessados em outros países do mundo todo onde tem déficit habitacional e esse tipo de números e necessidade. Que cidade da Itália vocês estão? Turim. Não, mas também no projeto? Os projetos na Itália toda. Projetos em Milão, em Roma, em Gênova. Em Milão temos vários projetos, não somente como aqui em Greenfield, que significa construir do zero, mas em Brownfield, ou seja, revitalização de bairros existentes. Trabalhamos um projeto muito interessante em Merezzate, perto de Milão, de revitalização. Significa trabalhar um bairro já existente, lá com problemas sérios de imigração, de segurança. Sempre o assunto é o mesmo. Onde não tem inclusão social, tem problemas de segurança. E os resultados são absolutamente fantásticos. Até porque o perfil da Europa é totalmente diferente. Quer dizer, as construções existem há 500 anos lá, e não tem por que você fazer nada novo, mas sim recuperar aquilo que está ali. Isso. E são monumentos públicos em muitos casos. Verdade. Né? Nós estamos chegando ao final do nosso programa, infelizmente, né? E daria para ficar aqui 10 dias falando sobre isso, né? Especialmente sobre os pratos que tem na Itália, que a gente não dispensa, né? Eu gostaria que você deixasse sua mensagem final, falasse um pouquinho, quando você volta no programa, para trazer novas novidades. Novas novidades é redundante, mas acaba sendo interessante. Né? Seria uma honra, mas sou eu que convido você a nos visitar. Vale a pena. Aquele que eu falei é de verdade algo diferente. Quando falo de inovação tecnológica e social, falo de verdade mudar a qualidade de vida das pessoas. Essa é a nossa missão. E a coisa bacana é que quando comecei a falar do projeto era um sonho, agora é realidade mesma. Parabéns pelo projeto. Tá? Obrigada. Certamente, e quando eu penso em breve ir à Itália visitar meus parentes que estão lá, quero conhecer esse Será local. Um prazer. E é apaixonante ver a forma com que você fala disso. Né? Eu acho que o Brasil está precisando de investidores e pessoas com essa paixão para a gente dar uma levantada aqui no país. Obrigada novamente, é verdade, E é absolutamente breve, isso. Tá? Obrigada. O programa Sustentabilidade encerra mais essa edição com um show de informação, como de hábito, né? Só vem gente legal, interessante, para falar daquilo que está rolando em todo mundo. Smart Cities. Você vai morar numa ainda, em breve. Um abraço e até semana que vem.